Embora a gente esteja sempre transmitindo a celebração eucarística, quebrando um pouco o protocolo litúrgico, peço licença para o Guilherme para me posicionar mais próximo ao povo. Peço para me falar mais de perto, a gente ter uma comunicação melhor e nós brasileiros, temos assim a comunicação muito mais corpórea do que apenas com palavras. Às vezes o corpo da gente, a presença, o tocar, o sentir, expressa muitas coisas em nossa vida. Por isso eu peço licença, doutor, para me posicionar na nave da igreja mais próximo ao povo. E também peço desculpa aos internautas se não der para acompanhar direito as presenças. Então, eu estou afirmando aqui, a gente deve também desculpa para isso. Então, hoje nós estamos celebrando a última noite da novena em preparação para a festa da padroeira Nossa Senhora de Brotas, que celebra aqui no dia 8 de setembro, em Santa Maria da Vitória, também nessa mesma data, que é Nossa Senhora das Vitórias. Lá em Deus também temos Nossa Senhora das Vitórias, que vem com a espada na mão, provocando e dizendo que ela vence tudo. É aquela mulher que vence. Mas a proposta para refletirmos durante esse novenário é o chamado à vocação para a missão. E nesse ano de 2023, a Igreja no Brasil celebra o ano vocacional e chama-nos a atenção para esse propósito de Deus em nossa vida, que é a vocação. Então, o que é vocação? Que sentido damos a essa palavra? Muitas vezes, erroneamente, a gente diz que tem vocação. A vocação é minha. Não é isso que a gente diz. Eu tenho a vocação. A vocação é como se fosse algo próprio nosso. Mas se a gente for experimentar, olhar, analisar a língua nossa, que é a língua do latim, nós vamos ver que vocação não é algo próprio meu. Porque vocação vem do vocábulo vocare, e vocare significa chamado. E quando a gente entende que vocação é chamado, então nós aprendemos que vocação não sou eu, mas alguém que me convida para alguma coisa, alguém que me chama a alguma coisa, como por exemplo o pai e a mãe que convoca o filho ou a filha. Então, na verdade, vocação é convocação, podemos dizer assim, porque é chamamento, é chamado. Então somos chamados aqui. Qual é a vocação primária de todo homem e de toda mulher? Ou seja, da humanidade? A vida. Existir. Então nós recebemos o chamado de Deus para a existência. Somos chamados à vida. E como somos chamados à vida, esse chamamento vem de quem? Não vem de nós próprios, vem de Deus. Vem de Deus. Deus nos chama a existir. Mas Deus nos chama à existência para sermos infelizes ou felizes. Deus nos chama a existir para a felicidade. Tanto é que quando nós entendemos o projeto de Deus no paraíso, nós vamos ver que Deus diz, quando cria o homem e a mulher, Ele diz, e foi muito bom. Não é só bom, é muito bom o que Deus fez. Então Deus nos chama à felicidade.
O paraíso é o lugar de quê? Da plena felicidade, do encontro com Deus. Lá no paraíso, segundo as Escrituras Sagradas, o livro do Gênesis, vai estar afirmado que Deus se comunicava com o homem, chamava e o homem ouvia e respondia. O homem ouvia os passos de Deus, o homem caminhava com Deus. Então o paraíso é o lugar da plena felicidade, porque é o lugar da plenitude de Deus na vida do homem, na vida humana. Então, diante dessa situação, somos chamados na existência a viver a vida em plenitude, ou seja, ser feliz. Esse é o destino de todo homem e de toda mulher. Esse é o querer de Deus para toda a humanidade, a felicidade. Mas nós abandonamos a felicidade, que é quando entra a realidade do pecado, e nós vamos abandonar aquilo que é o projeto primordial de Deus, que é a eternidade, a vida por excelência. E por essa razão, Deus vai continuar insistindo conosco. Semana passada nós ouvimos na liturgia o chamamento do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, me deixei seduzir numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. Então Jeremias foi chamado por Deus com um jogo de sedução. Então são várias as maneiras pelas quais Deus nos chama, e isso é vocação, chamado de Deus. Mas ao chamado de alguém é necessário que exista uma resposta. Quando alguém nos chama, ela quer obter, essa pessoa quer obter de nós uma resposta. Nós temos que responder ao chamado de alguém. Senão esse alguém vai ficar a vida toda nos chamando e a gente sim responder. Não é assim em casa com o pai e com a mãe? Querendo, quando a gente era criança, quando a mãe chamava a gente, se a gente respondesse assim, o que é, o pau quebrava. Porque ela dizia, não sou desfeitado. Senhora! Ali não podia responder, o que é? De jeito nenhum. Se respondesse, Senhora, ou o que é, ela dizia para a gente, me respeite, que eu não sou de sua iguala, eu sou sua mãe. Quando me chamar, diga, Senhora. Então, a maneira de mostrar para nós quem tem autonomia e quem não tem. Então, quem chama a gente, chama com uma autonomia. Deus tem autonomia para nos chamar. A resposta que a gente já viu com alguns profetas é quando diz, chama o nome do Senhor, eis-me aqui. A resposta que Maria deu a Deus, eis-me aqui, faça-se de mim a serva do Senhor, segundo a tua palavra. Então se coloca de prontidão. Isso é o que dizemos e denominamos de vocação, chamado de Deus para realizar algo. Agora, Deus chama só um ou outro? Não. Deus convoca a todos nós. Todos somos chamados por Deus, com missões específicas, com atividades próprias, cada um é chamado naquilo que Deus vê que é capaz daquela pessoa. Cada um é chamado na sua profissão, cada um é chamado conforme a sua própria condição, como a gente ouvia os antigos dizer,
Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus dá o frio conforme o cobertor. Esses são ditados antigos que a gente ouve dos pais e dos nossos avós. Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas, diante de tanta gente que foi chamada por Deus, nós vamos ver várias expressões. Eu citei Jeremias aqui para vocês. Jeremias chegou a ponto de dizer: eu não quero mais ser profeta. E Deus continuou fomentando no coração de Jeremias o exercício da palavra para anunciar a sua palavra ao povo, à nação de Israel. E Jeremias vai dizer: a palavra de Deus me consome, de tal forma que eu me sinto seduzido pela palavra de Deus, que agora não sou capaz mais de abandonar, e tenho e me faço agora servidor do Senhor para anunciar a sua palavra ao povo, mesmo que ele sempre motivo de chacota para toda a população de Israel. Ele não teme, porque ele tem Deus na sua vida, tem Deus no seu coração, a palavra de Deus está dentro do seu coração. Então Jeremias agora assume um compromisso com Deus. Isso é missão. Veja como está ligada a questão do chamado e da missão, como é a temática de vocês aqui para celebrar a festa de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Glórias. Então, qual é a missão? A missão é a resposta que cada um dá a Deus. Essa é a missão. Então a missão é de quem? Nós. Porque nós é que cumprimos a missão. Deus dá o seu veredito, o seu mandato, a sua voz, o seu chamado. Porque quando alguém nos chama, a gente quer saber para que aquela pessoa está nos chamando. Não é assim? A gente quer saber, está me chamando para quê? O que queres comigo? Ou o que queres me dar? Então, quando alguém chama, é porque tem necessidade desse alguém que está sendo chamado. Então, Deus quer se fazer necessário de nós, para subir em nossa vida aquilo que é próprio dele. E o que é próprio de Deus? Dar a vida e a salvação a todos. Isso é próprio de Deus. Então Deus nos chama para contribuir com o nosso exercício de fé e de vida com a missão da salvação. Por esta razão, a igreja existe para anunciar o Evangelho de Jesus. Porque da pessoa de Jesus, ele nos ensina tudo que é do reino de Deus. É em Jesus que agora aprendemos a dinâmica do reino dos céus. Convertidos a Cristo, assumimos a nossa missão de contribuir para valorizar a vida do outro, a vida do irmão. Aquela vocação primeira de Deus em nossas vidas, que é o chamamento à existência. Por essa razão, o nosso compromisso de fé é valorizar a vida do outro e da outra. É dar a oportunidade para que o outro também seja feliz encontrando-se com o Senhor, encontrando-se com Deus. E não restar em nós nenhum tipo de ciúmes, não restar em nós nenhum tipo de dúvida, pela qual a mensagem de Deus chega a alguém. A mensagem de Deus chega a todos nós. Agora é preciso que tenhamos a abertura suficiente no coração para entender o que Deus quer de cada um de nós. Assim como Maria fez, ela escutou a palavra de Deus, ela escutou a mensagem do Senhor,
E quando ela entendeu o propósito de Deus na sua vida, ela disse a Deus: faça-se em mim conforme a tua vontade. No Evangelho hoje nós temos discípulos, Pedro e Tiago, os filhos de Zebedeu, que estão na barca. E esses discípulos são convidados por Jesus. Há algo meio difícil: avançar para águas profundas. Se a gente for esmiuçar o Evangelho de hoje, a gente vai ficar hoje todinho aqui, porque é uma mensagem muito rica e que contém muitos elementos para que nós possamos assim fazer uma reflexão. Primeiro, Jesus que se preocupa com o povo que está na praia, que se preocupa para evangelizar. A multidão que corre ao encontro de Jesus, ovelhas e pastor. Então já é um elemento para a gente refletir sobre essa realidade do povo que vai ao encontro de Jesus. E Jesus que não deixa esse povo sem uma mensagem. Mas também o chamamento dos discípulos a avançar para águas profundas. Depois nós temos um outro elemento que é a pescaria. Então são vários elementos. Esse evangelho é rico em elementos para o discernimento da nossa fé. Mas vamos até ao chamado que Jesus faz aos discípulos. Vamos avançar para águas mais profundas. Os discípulos não duvidam. Apenas diz a Jesus: passamos a noite toda pescando, porque essa é a experiência do pescador. O pescador sabe que passou a noite toda no mar, jogando as redes e nada pescaram, nada pegaram. Então eles pensaram consigo: é inútil a gente voltar, porque a experiência concreta já mostrou que não tem nada lá para pescar. Mas em atenção à tua palavra, nós vamos. Então atenderam aquilo que Jesus pediu e avançaram para águas profundas, e a surpresa dos pescadores: as barcas, as redes encheram de peixes. E eles ficam maravilhados com aquela experiência, ficam maravilhados com aquilo que acontece. E Jesus vai dizer para Pedro: eu vos farei pescadores de homens. A missão de Pedro é evangelizar. Avançar para águas profundas não é ficar no raso dentro da igreja, é ir ao mundo evangelizar. É isso que é lançar as redes em águas profundas. É sair do comodismo e ter agora a consciência de que Deus nos chamou e nos enviou em missão para evangelizar os povos, porque é isso que Jesus vai dizer quando ele sobe aos céus. Ele vai chamar ao discípulo e vai dizer: ide a todos os povos e evangelizai. Batizai a todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão que Deus dá a todos nós como igreja. Então recebemos de Deus a missão da evangelização. Dessa forma se torna inútil a fé cristã aquele que se comporta apenas como cristão da porta da igreja para dentro. É inútil na fé, porque não é capaz agora de testemunhar o verdadeiro Deus na pessoa de Jesus que está em nós. A igreja existe por causa da missão evangelizadora. A igreja existe para anunciar o Evangelho de Cristo. Esta é a missão verdadeira da igreja. E nós somos o quê? Igreja.
Nós somos igreja. Não devemos nos acomodar, cruzar os braços e dizer: não vou para águas profundas. Águas profundas é o mundo. Às vezes a gente fica, né, tem um padre que foi professor meu, não sei se foi professor de Ué, o padre Laudelino, professor. O padre Laudelino um dia me chamou e disse: eu fiquei com muita raiva do grupo. Mas por que, pai? Porque chegou para mim e disse: padre, a gente quer fazer um retiro com os jovens. Tudo bem. E aí ele perguntou: mas por que essa data e não outra? Porque essa data vai acontecer a festa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer o carnaval. Então a gente precisa tirar o jovem do mundo. E ele virou para a pessoa que disse a ele: vocês vão matar os jovens que já não? Porque para tirar do mundo tem que matar. A dinâmica da igreja não é tirar. A dinâmica da igreja é preparar para assumir a missão. Essa é a verdadeira dinâmica da igreja. É preparar as pessoas para que lá fora, na festa, no forró, no carnaval, aonde quer que seja, ela seja presença de Deus. Ela dê testemunho de quem ela é. Ela se comporte de modo diferenciado para que a evangelização, mesmo na festa, aconteça. Porque ela não pode se contaminar. Aquilo que Paulo diz: estar no meio sem ser do meio. Estar no meio sem ser do meio. Nós estamos no meio do mundo e precisamos ser diferentes cristãos, para que a nossa vida dê testemunho também lá fora e não só aqui dentro. Porque muitas vezes a gente tem essa mania de dizer que o mundo está perdido e nós estamos salvos. Da porta da igreja para dentro. Aí eu recordo minha mãe que um dia falou assim: eu não vou mais para tal grupo. E a mãe: vou seguir minhas vistas, não vou para grupo nenhum. Eu fiquei assustado, de misericórdia. Por que não vai mais para grupo nenhum? Fez a sua, 84 anos, não vai para grupo nenhum mais. Isso o que foi que aconteceu? Eu não suporto ver algumas coisas. E isso o que foi acontecer? Dona Fulana, na igreja, chora, grita, rola, faz e acontece. É uma piedade que parece que é a mulher mais maravilhosa do mundo. Mas quando passa na rua e vê uma pessoa pobre que é da igreja também, vira a cara para que conta que não vê. Então essas atitudes não se comportam para quem tem fé, para quem é cristão. É a mesma atitude do fariseu, é a mesma atitude daquele sacerdote que passou pelo homem que estava ferido, açoitado, e nada fez, virou a cara, passou por outro caminho, e veio o samaritano, e aquele que era dito que não tinha fé, veio e acolheu. Então muitas vezes nós temos essas atitudes. E onde está agora a missão da igreja que nós somos? De acolher, de evangelizar do diferente. Por essa razão, nós temos que estar preparados para assumir e responder a Deus. Temos que nos preparar para a resposta. Se Deus te chama a ser igreja, se Deus te chama
E a grande pergunta é: Deus quer que sejamos indiferentes à vida do outro, do mundo? Deus quer que sejamos indiferentes às injustiças? Deus quer que sejamos indiferentes às desigualdades? Qual é a nossa missão? Lembremos que Maria, quando ela soube da gravidez de Isabel, Maria se fez serviço, correu à casa de Isabel para servir, porque às vezes a gente acha muito bonito as apresentações, o texto bíblico, muito bonito, Maria correndo atrás de Isabel. Mas por que Maria foi atrás de Isabel? Preocupada, uma mulher já velha, tinha passado o tempo de gestar filho, e que a gente sabe que uma mulher velha grávida é perigoso. O que Maria faz? Corre e vai servir Isabel. E olha a atitude de Isabel: de onde me vem a honra da mãe do meu Senhor me visitar? O acolhimento de Isabel faz a Maria. Então ela dá uma resposta àquela atitude de bondade, de amor, de carinho que Maria tem para com ela, expressada pela resposta que ela dá a Deus. E qual é a resposta que Deus dá a nós? Ele está nos chamando. Ele já disse qual é a missão. Como nós respondemos? Essa pergunta eu não vou responder, porque essa pergunta é a resposta que cabe a cada um. É a resposta que vocês devem dar e dizer: Deus está me chamando. Que resposta eu dou para Deus? Qual é a resposta que eu vou dar ao Senhor? O que é que eu sou na verdade? Quem eu sou? Está faltando muito essa consciência de sermos, de entender quem somos, e aí nos perdemos quando nos lançamos lá fora. Não sabemos mais quem somos, nos contaminamos com o mundo lá fora, e por essa razão, talvez, aquelas mulheres que foram falar com o padre Latanino tiveram a coragem de dizer assim: para tirar do mundo. Não é tirar do mundo, é fazer com que enfrente o mundo, que esteja no mundo e seja diferente. É assumir o compromisso e a missão que Deus concede a cada um e a cada um. É ser para fora diferente, é ser comprometido na vida e na história com o próprio Deus. Peçamos a Maria, a Mãe Santíssima, que nos oriente na finalidade da nossa vida, que nos oriente nesse compromisso para com Jesus, para que possamos dar a mesma resposta que Pedro deu a Jesus. Estivemos o tempo todo lá fora, estivemos o tempo todo pescando, mas em atenção à tua palavra iremos voltar. E a alegria dos discípulos foi grande, porque encheram as barcas de peixe. Assim também somos nós. Não iremos voltar de mãos vazias se atendermos o que Deus quer, se atendermos a palavra de Deus que nos conduz, que nos envia, que nos convoca e que nos faz felizes, que nos chama a existir, mas existir não com tristeza, existir não com dores. Ariano Suassuna falou uma coisa interessante, desculpa que eu falar, mas o saudoso Ariano Suassuna tem algumas coisas interessantes. Ele era católico, gente. Ele dizia assim: eu tenho medo do povo de convento, porque o povo de convento
como se Deus fosse sádico. Aquela não tem que sacrificar. E ele diz assim: ninguém faz promessa para a felicidade. Olha essa promessa que o povo faz. É um sacrifício. Enquanto Deus faz feliz. Claro, sabemos que Jesus passou pelo sacrifício para nos dar felicidade. Mas nós não podemos ser a pessoa do platô que tem que matar o corpo para salvar a alma. Nós temos que salvaguardar a pessoa como todo. Porque se essa ideia do sacrifício começar a valer muito mais do que a felicidade, então nós somos perdidos. Deus nos chama a ser felizes. A sermos felizes. Esse é o chamado primitivo de Deus. A felicidade. Porque o paraíso é a lugar da felicidade. A nossa caminhada de vida é para ser feliz e não para ser infeliz. Por isso a gente tem que afastar a maldade do coração, porque a maldade do coração nos torna infeliz e torna o outro infeliz também. Porque se a gente for olhar as pessoas de felicidade do mundo hoje, a gente vai perceber que ninguém quer ver a felicidade do outro. E vai lutar para destruir a felicidade do outro. Quando vê alguém feliz, então busca meios, caminhos, trama coisa para derrubar a felicidade do outro. Isso não é cristão. Isso não é de Deus. Isso vem do maligno. Quando a gente busca a infelicidade alheia, é o maligno que está habitando em você. Quando a gente tem inveja do outro, porque o mal de todos os males, a mãe de todos os males é a inveja. É a inveja. A inveja provoca a morte, a infelicidade, a ganância, o ter, tudo isso é provocado pela inveja. Então precisamos afastar a inveja do coração e aceitar a paz, o amor, a comunhão que vem de Deus. Como Maria, como Isabel fez. Aquela que acolhe. E para terminar, vou dizer uma coisa: na Bíblia também tem muita inveja, sabia disso? Esse dia eu estava passando uma moça que trabalhava na casa e eu fiquei espantado, não sabia quem era Moisés. Primeiro eu falei de Miriam. Quem é Miriam, padre? Irmã de Moisés. Quem é Moisés de misericórdia? Não sabe quem é Miriam, não sabe quem é Moisés. Porque você sabia que Miriam pegou lepra? E por que Miriam pegou lepra? Por que foi que Miriam pegou lepra, minha gente? Cadê a catacana, Gabriel? Quando Deus começou a falar face a face com Moisés, Miriam chamou Arão e disse: Deus falando com Moisés, não acredito. Não acredito. Porque Moisés entrava na tenda, lembra? E falava diretamente com Deus. Sou o único homem que pode ver Deus face a face com Moisés, sem morrer. Porque, segundo a fé, quem vê a face de Deus morre. E o único que viu a face de Deus foi Moisés, que Deus permitiu isso a ele. Miriam duvidou. Por que Miriam duvidou? Porque Miriam achava que Deus deveria comunicar-se primeiramente com ela ou com Arão. Porque viveram integralmente a fé. Ao passo que Moisés foi para o Egito, foi para o castelo, Moisés depois foi para outras localidades, casou-se com a filha de Jetro e depois voltou por muita experiência com Deus. Então ela duvidou disso e ela teve inveja da relação de Deus com Moisés. E por essa inveja ela se encheu de lepra, a ponto de Arão correr a Moisés e pedir: pede ao Senhor, reza a Deus para tirar a lepra de Miriam. E
E aí ela perdeu o mal que ela tinha feito, a inveja. É uma grande mulher da Bíblia, mas tem um outro defeito de Bíblia: discriminação. Você sabia que Bíblia também tinha a discriminação? Quando Moisés chegava casado com a filha de Jetro, o que é que Bíblia vai dizer? Uma cuxita. Você sabe o que significa cuxita? Vamos ler a Bíblia. Sabe o que significa cuxita? Povo de Cuxi, no Egito. O povo de Cuxi era um povo de pele negra. Então Miriam já achou ruim a esposa de Moisés, porque a esposa de Moisés era negra. Uma cuxita, é para dar no texto bíblico o que ele está dizendo. Miriam vai dizer que Moisés se casou com uma cuxita, com a negrinha. Vem para cá, agora morar com a gente. Discriminação racial, que hoje é na cadeia. Então, para a gente perceber as ações e o processo de conversão que só vai acontecer se a gente abrir a graça de Deus, se a gente se abrir a Deus, e se a gente entender que Deus nos constituiu como o único povo para a felicidade, e não ficar querendo envenenar a felicidade alheia, e não quero destruir a vida alheia. Meus irmãos e minhas irmãs, busquemos entender o chamado que Deus nos faz e façamos o discernimento a que Deus nos chama. Qual é a missão que Deus está me incumbindo de realizar como igreja que evangeliza e que anuncia a boa nova? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.